E a partir deste ponto, diretamente aqui do Estúdio Messéria, a gente recebe o nosso convidado no bloco Entrevista. Nobre Gilmar, meu amigo guru, bipanquecião, seja bem-vindo novamente aos Zines. Preciso agradecer aqui e agradecer o Marcão, mas o filho da puta quer trazer o Gilmar. Tu até botou aqui, ó, agradecer o Marcão. Não, pode riscar esse aqui, ó. Desagradece. O Marcão ainda tá dormindo, maldito. Tomara que não seja sido atropelado, mas né? Seja vivo aí, tá só dormindo. Que não tenha sido atropelado nele. Só dormindo, né, velho? Só dormindo, maldito. Então vamos lá, né, velho? Estamos aqui no Estúdio Mercearia mais uma vez, né, cara? O Gilmar já foi um dos entrevistados do futuro programa Eri Podcast, né? Daqui a pouco tá no ar também. Mas vamos lá, vou falar do programazinho com a entrevista do Gilmar aqui. Camarada Sapão, relembre aí como foi o seu início no rock, lá no período paleolítico, quando os fanzines ainda eram escritos nas pedras, cara. Até desconcentra, né? Cara desse, velho. Como é que mantém amizade com um negócio desse, velho, né? Cai nas roubadas do CDC. Magrelo do inferno, velho. 40 Não, anos. obrigado pelo convite, seu arrombado. Prazer estar aqui mais uma vez. E eu sei que vale a pena demais a gente estar participando e colaborando nessa luta, né? Que o Zine é uma luta e o Zine em rádio é mais luta ainda, né? Então é um prazer estar aqui em nome da banda e, enfim, respondendo diretamente, cara, eu comecei moleque, né, assim, quando realmente foi construída a história do mundo, né? Isso lá para 81, 82, escola, ensino médio, e comecei a ouvir as bandas. E eu tinha um primo que tinha uns discos lá meio estranhos lá de rock que eu nunca tinha ouvido. Eu ouvia naquela época Elvis Presley, que minha irmã gostava muito, minha irmã mais velha, né? Então era o meu contato com rock era esse. Mas depois eu já de cara ouvia um Parole do Motorhead. E eu falei, porra, legal isso aí, hein? Aí depois eu vi outra banda chamada Ed and the Hot Rods, que era um punk rock meio vagabundo assim em inglês, mas que tinha já essa pegada, né? Mais legal, né? Mas tudo por intermédio desse cara que você falou, desse seu amigo lá do Gama. Que tinha meu primo Mariano, né? Mariano. Mas com ele foi o Motorhead e também essa banda esse Ed and the Hot Rods, Mas, paralelo a isso, eu tinha muitos amigos lá na quadra que eu morava, que era na 6 do Oeste, que a gente ouvia muito rock pauleira, né? Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden, as coisas mais antigas, né? Centenas de bandas aí, né? E tinha uns caras lá que tinham muitos discos, né? Então a gente sempre ouvia, né? Fita cassete, gravava na casa dos caras, depois ia pros rolês, levava as fitinhas. Foi aí que começou a merda toda, né? A gente fez uma entrevista com... Foi uma das mais legais que a gente fez, na verdade, com o Pierre, lá do Cólera. Inclusive no show que você estava trabalhando, né? Você produziu lá no Gama. A gente foi lá numa casa... Eu acho que foi o Rock Ecologia. Foi o Rock Ecologia? Foi? Aquela que você... Foi. A gente foi lá gravar e o Pierre contou umas histórias parecidas, até porque vocês são da mesma faixa etária ali, né, cara, e tal. E ele falou assim, pô, ouviu o Nazaré, né, essas bandas antigonas. Uhum. E quem disse, pô, os caras punk, né, e tal. Pensei, os caras já foram punk desde moleque, né, mas, pô, teve as bandas... Tem toda uma base antes, né? Tem uma base, né? Roqueira, velho, os caras nunca, né, os punk mais radicais nunca iam imaginar que o Gilmar ou o Pierre da banda Cólera ouviram Nazaré quando eram adolescentes, né? Que já foram adolescentes, né? E que era uma coisa pesada da época também, né? Sim, era o que tinha, né? Era o que tinha. Você não pode deixar de dar esse mérito que era, claro, o que era não, pesado sim. da época. Até hoje tem muito dessas bandas que eu ouço pra caralho. Black Sabbath eu ouço até hoje, Led Zeppelin, eu gosto dessas bandas. Não tem como negar isso aí. Isso é formação, né? Base, mas teve um período da sua vida que você renegou essa Claro, bandas, né? execrei, me tornei punk, né, velho? Então punk só tem que ouvir punk, né? Aquela besteira do fogo da adolescência, Antes né? de amadurecer, né? Enfim, aquela coisa assim, o que é punk, né? Então, a gente nunca sabia o que era isso. Então, a gente foi formado a ferro e fogo, né? Na porrada e dando canelada e aprendendo e vendo as merdas acontecendo. E falou, pô, isso aqui eu não posso fazer, né? Isso aqui não é legal. Eu tenho uma família, né? Eu fui criado bem. Posso fazer essas merdas de chutar velhinho, né? Tomar camiseta na rua, né? Bater em cabeludo, essas besteiras aí que, né, o nego fazia. Eu nunca... Eu já entrei em confusão, é claro, porque você acaba entrando, né? A figura agressiva de neguinho, de cabelo espetado, tatuado, você acaba provocando
os conflitos aí. Principalmente com os caras gambé, né? Já apanhei muito da polícia, fodam-se. Então, cara, e antes de ser roqueiro, assim, por assim dizer, antes de se envolver com punk, você já tocava algum instrumento ou foi após você se envolver no rock, no punk, que você teve essa vontade de tocar algum instrumento? E como sua família absorveu essa coisa de tocar instrumento? Cara, assim, na verdade a influência maior é do meu pai, que meu pai tocava acordeon, tocava violão, tocava pife, né? E ele fazia os pifes dele lá de latão. E ele tinha violão e tinha acordeon. Então a gente sempre, moleque, ficava vendo ali o velhinho lá, mandar ver. Quando ele saía, a gente pegava escondido, né? Mas aí, em 80 eu entrei na escola de música, né? À noite. E eu fiquei de 80 até 85. Fiquei 3 anos e meio, na verdade, né? Não foi até 85, até 83 e... Enfim, 3 anos e meio, só fazendo teoria musical. Então lá eu aprendi a cantar, eu cantei em vários corais, né? Cantei música clássica, aprendi a ler partitura, toda essa coisa aí. Aí chegou uma hora que assim, porra, tu vai fazer 18 anos, tu vai fazer o quê, vagabundo? Tem que trabalhar, né? Não se encarava ainda o músico como uma profissão? Não, até hoje, né? Até hoje, né? Assim, e, pô, minha família sempre... família numerosa, né, cara? Precisa trabalhar mesmo pra ajudar, né? Então minha mãe falou, ó, eu não vou poder mais continuar dando dinheiro pra tu ir estudar, que era na Asa Sul, né? Na Asa Sul, né? E era à noite, então tinha aquela coisa do moleque, do perigo, né? E aí eu consegui fazer meio semestre de violino ainda, né? E acabei desistindo, primeiro porque era muito longe, segundo que minha aula começava às 10, e segundo que meu professor era um arrombado, ele me deixava lá com as partituras e ia fazer as apresentações dele, porque ele é intercambista lá da... Se não me engano, o bicho era japonês ou coreano, né? Então ele falou, aqui é a aula de hoje, é assim que você faz, toma aí. Quando você sair, você fecha a porta e deixa a chave na secretaria. Aí, porra, mano, né? Pra fazer isso faz em casa. Faz em casa. E, tipo, naquela época, pra você pegar instrumento e trazer pra casa da UNB, da Escola de Música, lá, MB, você precisava fazer pelo menos 1 ano de instrumento pra depois você conseguir pegar e trazer o instrumento no final de semana, né? Então, eu acabei desistindo. Aí foi quando eu falei, não, bem, agora eu vou aprender a tocar violão, né? Assim, pegar o violão do meu pai, tinha uns vizinhos lá que tocavam pra caramba que não se incomodavam em ensinar, né? Então foi assim que eu comecei a aprender os 4 acordes, 3 acordes, e o né? acordeon, cara? Você chegou a tocar o acordeon? Não, aquilo lá era ouro pro meu pai, né? Não mexia lá. Não deixava nem piscar, Aquilo né? lá era morte, velho. Morte, né? Depois, mais E ninguém tarde... tocou, nem tu, nem o Wander? Não. Esse acordeon era Não, intocável. Intocável, assim. Acho que nem durou muito tempo. Eu sei que ele teve, depois ele vendeu. E, enfim, só tinha o violão mesmo. Violão tonante de corda de aço, mano. Machucava pra Eu tenho até hoje as marcas, assim, porque meu dedo sangrava, Vira um né? calo, Porque, né? pô, vira um calo, não, cortou os dedos, velho. Porque eu aproveitava um momento que meu pai não tava lá, que meu pai tava trabalhando, meu pai era barbeiro, né? E aí, quando ele não tava lá, eu sapecava. E, meu irmão, os Chegava dedos... com tudo cortado. Mas o que você tava fazendo? Os dedos tudo fudidos, bem, não pode ser punheta, né, velho? Não tem como, né? Então... Cara, e esse instrumento de pífano que seu pai fazia, cara? Você chegou a aprender a fazer, ajudava ele a fazer? Não. Curiosidade dessa onda? Meu irmão mais novo, o Lamartine, né, que já fez a passagem, ele aprendeu a tocar bem pra caramba. Ele aprendeu, inclusive, a fabricar também, né? Mas eu nunca... Eu não tenho embocadura, assim, porque tem que ter uma embocadura, né? Você dá aquela beiçada ali, né? Eu não sei fazer aquilo lá. Eu apoio pra caralho e eu tinha um problema que eu não conseguia soprar. Depois eu resolvi, era um problema mais mental mesmo. Eu não conseguia soprar um balão, né? Que doía aqui as amígdalas, assim, né? Então, tem que ter o sopro bom, né? Hoje eu toco um monte de instrumento de sopro aí, toco flauta, toco... Então, e aí vira no punk, você aboliu essa parte de teoria de música, essa parte mais didática da música, ou você agregou também, cara? Cara, não sei, eu acho que no vocal, eu acabo que eu trabalho com impostação de voz, né? Porque você... Hoje em dia eu faço um show de 41 horas, assim, eu saio um pouco rouco, mas no outro dia eu tô recuperado, né? Então, quando eu comecei, e eu não sabia usar a voz, mesmo com a coisa do canto, eu falei, eu não vou cantar lírico cantando punk, né? Então, tem que berrar, igual o Johnny Rotten, essa porra toda. Mas hoje em dia eu uso muita técnica vocal pra cantar, né? Então, assim, não aboli, porque tá aqui, né? Eu nunca parei de cantar. Depois que eu comecei a montar banda, eu tive...
Pô, cantei vários corais, cantei no coro sinfônico da UNB, cantei num coral japonês da própria UNB também, que era... Eu, o Lelê, a gente era desse coral, né? Então só tinha nós dois de negão brasileiro, o resto tudo era japonês, que vieram fazer intercâmbio, né, na UNB. Então tinha um coralzinho lá, e tinha um amigo do Lelê, o Danilo, que era o gerente, né, o regente, e aí ele acabou levando a gente para esse coral. Nós ficamos 4 anos cantando lá no coral japonês. Cantamos em São Paulo, cantamos vários picos aí. No Gama, ontem cantamos no Presídio, mano, na Papuda. Botaram a gente numa cerca lá, e os malucos tudo lá do outro lado lá, os presos, a gente cantando, tudo vestidinho de batinha vermelha, assim, ridículo, né? Mas tava lá cantando. As musiquinhas japonesas aí. Mas legal, velho. Tipo, cantamos na Colmeia também. Então era um projeto muito interessante, né? E depois cantei também em outros corais. Eu cantei num quinteto masculino muito foda, montado por um bicho lá do Gama, 5 vozes. Eu sou o tenor 1, que é a voz mais aguda, né, do naipe, né? E a gente cantou durante 2 anos. O grupo acabou na época que teve o 11 de setembro. Uhum. Um ano depois, que a gente fez uma homenagem, cantamos até na Embaixada Americana lá. Algumas músicas em homenagem a essa porra que aconteceu lá. Mas aí depois o nosso regente achou que as músicas eram... como é que eles falam? Músicas não sagradas, né? Então o bicho é religioso. Aí acabou o coral. Falou, não, eu vou cantar só pra Deus agora. E a gente na época cantava pro diabo, né? Só pode. Então... Cara, eu lembro de entrevistar a sua mãe, cara, a dona Marina Socorro, para o fanzine Brasília Flor do Rock. E ela me disse, na entrevista, que não se importava de você ser punk. Só não gostava de você sair sujo e andar com as roupas rasgadas. Você lembra disso, cara? Claro que eu lembro. É Maria Socorro, tá? Maria Se ela estivesse Socorro. aqui, ela ia falar Maria Socorro. Do Socorro, não. Mas eu lembro disso, sim. Lembro sim. Eu fiquei muito... Falei, pô, o bicho entrevistou minha mãe, velho. Filho da puta. Minha mãe era foda. Ela tava nos shows da banda, né? Ela tava em todos os shows, assim. Eu já encontrei com ela alguns Teve um shows dia do que eu Gama, pedi, né? falei, pô, mãe, sério, bicho, fica em casa. Esses punk vão te machucar aí. Eu sei que todo mundo sabe que a senhora é minha mãe, vai respeitar a senhora, mas não vem não, né? Mas eu lembro que o último show que ela teve, não o último, mas o mais foda, assim, foi a gente fez o 10 anos de RD, lá no Galpãozinho, que entupiu, né, velho? E minha mãe tava lá, velho, na frente, lá pulando igual uma louca. Eu falei, caralho, velho, minha mãe, bicho. É estranho, mas é legal ao mesmo tempo, como né? Como é que era pra ela assim? Porque, porra, tem tudo. Tem o Vander, cara. Tem o Giovanni. Todo mundo envolvido na cultura. Todo mundo né? envolvido, assim, né, cara? Na cultura. Pô, pra ela devia ser massa, né, velho? Sim, ela tinha muito orgulho da gente. Né? E o mais novo foi o único que estudou pra valer música, né? Que aí ele formou na escola de música, formou na UNB, né? Era professor de música, era da igreja católica, assim, então ele tinha vários projetos sociais, projetos brabo mesmo, assim, de, por exemplo, levar a música para dentro dos abrigos de dependentes químicos, né? E ficar lá em imersão, tentando mostrar para os caras outros valores. Então, ela era muito feliz, assim, muito orgulhosa, assim, né? De ter os filhos envolvidos, né? As meninas nunca se interessaram, né? Mas lá, todos... Tem um lá que gosta muito de pagode, né? Que é o Neto. E o outro foi para as artes marciais, né? Que é um pica aí do jiu-jitsu. Cara, e na tua opinião, o Gama é a cidade mais punk do DF? Porra, pergunta boa, hein, cara? Cara, se você pegar no sentido histórico da formação, né? Sim. Eu acho que depois do Gama vem, talvez, Ceilândia, assim, né? Onde tem os punks, onde começou uns punks muito radicais aqui na época, no passado, né? E saíram muitas bandas aqui de Ceilândia, Taguatinga. Mas eu acho que o Gama ele tem essa característica de bandas que foram... O Gama tem uma essência. Tem uma essência, na verdade, não é nem cara? punk, é uma essência underground, rock, né, assim. cara? Porque lembra que quando a gente começou lá, velho, já tinha várias bandas de rock no Gama. Dos doidão, roqueiro, né? De rock pesado, né? E até hoje os caras estão por aí. Não tem mais as bandas, mas estão por aí. Tem uma que... De vez em quando os caras aparecem aí com Buracos Negros, né? Do Urqueira, que eles tocam um rock and roll meio psicodélico assim, que fala de maconha, que fala de tomar cogumelo, essas porra toda. Mas os bichos estão lá, velho, na resistência, assim, sai em casa, não faz show,
Na verdade, eles participaram de um Rock Cerrado que teve aqui, até aqui no Túnel do Tempo, né? A seletiva. Eles tocaram lá, fizeram aquele som e, bem, não foram classificados, né? Mas os caras estão aí, estão vivos, né? Então, tem muita banda de rock, né? Muito metal extremo, né, cara? Death Metal, né? Começou no Gama também, cara, né? e tem no Gama, tem um dos lugares que eu acho mais emblemáticos pra show, que é o Galpãozinho, né, cara? Onde o RD já tocou inúmeras vezes, né, e tal, cara. Inúmeras vezes, né? Dos lugares mais legais. Uma pena que ele tá tão sucateado, né? Como várias outras abrigos culturais no DF, né? Públicos, uma né? pena Exato, isso, né, uma pena. Uma pena, cara. Ali, hoje em dia, quem faz ali é porque é muito resistência, né? Tem o Paulo, acho que é Paulo Santos. É o Paulo o Mad Butcher. O Mad Butcher, ele sempre faz lá, velho. Ele vai fazer agora de novo aí, outubro. Ele sempre faz um festival de metal extremo lá. Mas assim, velho, pra quem tem um conhecimento técnico da situação, é um perigo, porque as tomadas, velho, tudo infiltrada, os banheiros tudo quebrado. Onde era para ser o camarim das bandas, de um lado é o depósito de material do pessoal da limpeza, do outro lado é o depósito de material do pessoal da segurança. Então, tipo, como assim, velho? Esse espaço era nosso, né? Nós ajudamos a construir, nós que desenhamos o espaço, né? Então, os banheiros da frente estão quebrados, um dos lados da bilheteria tá cheio de sucata, não é sucata, mas do material do pessoal da capoeira, que lá é o pessoal da aula de capoeira também, e do outro lado tá tudo quebrado. Né? Então tem que ir lá um elefante ali no meio, né? E assim, eu não tenho coragem de fazer evento mais ali, porque a última vez que eu fiz, eu fiquei olhando e falei, velho, isso aqui vai matar a gente, velho. É perigoso, né? Primeiro que é tudo de ferro, né? As laterais. Então a porra daquela dá um curto-circuito ali, mano, frita todo mundo ali, bicho, né? Aí depois nós vimos um maluco lá, que é um bicho do bombeiro, que inventou de botar uma rampa de acesso na frente do palco, velho. Puta que pariu. Não, é porque tem que privilegiar a diversidade e os PCD. Burrice do cara, velho. Não precisava fazer aquilo, mano. Não, mas se o cara quiser subir no palco, você não pode constranger o cara, fazer o cara dar a volta. Aí o bicho me meteu uma rampa, velho, atravessando assim. Então quebrou o contato do público com o palco, velho, né? E ali, quando tem show e os caras estão ali bebendo, aquela porra vira uma rampa de lama ali, que você vai vendo ele caindo ali, tomando um estropicão ali, velho. Fudeu ali. Ali, mano, só derrubando tudo pra reconstruir. Mas é um espaço lendário, assim, no DF, né, inclusive, né? Bora ver isso aí. Bora ver o de Chast com Drunk with Power. Esse aí foi o de Chast com Drunk with Power. Slutzef von N. Da onde diabos você tirou o nome pra banda? E falando sobre ela, como, cara, você analisa o impacto causado pelo split LP Ataque às Ordens do Poder, lançado pela gravadora paulista Devil Discos. E você já pensou em regravar todos esses sons do Slutzef von N, dando a roupagem atual da RD? Então, de onde tirei esse nome, né? Tem um amigo que era... A gente é contemporâneo, assim, de idade, de escola lá no Gama. Seja velho, né? É velho, bem velho, Você, assim, né? velho. 50, 60 anos. E Seja modesto. Não seja modesto. O nome dele é Carlos. E o Carlos, na época, e a gente era também do esporte, né? Do skate, né? A gente é pioneiro do skate, assim, skate de rampa, essa porra toda. Tinha um skate de rua, né? Mas tinha um skate lá de bowl, né? Então a gente desenhou um projeto de skate junto, apresentou para a administração do Gama e foi construir aquele bowl lá do Gama, que é o segundo espaço do DF que tinha, né? O primeiro tinha no Bambam, né? E depois fez o do Gama. E, porra, eu e o Carlos, a gente tava sempre junto e tal, lia muita revista gringa que ele comprava de surf, de skate, não sei o quê. E aí a gente montou um zine chamado Adrenalina Alternativa, né? E esse zine que foi que a gente começou a conversar muito, trabalhar muito essa história de música, né? Que ele também é da cena punk. E daí foi quando teve a ideia de montar a banda, e aí a gente... Sentei com ele e falei, pô, me ajuda a criar um nome, né? E a gente pensou muito naquela banda, não sei se é alemã, mas o nome é bem estranho também, a Estuzando Nubaten, né? Que é uma banda antiga, né? Dos anos 70, 80, por aí. Que tem um nome bem difícil de pronunciar, né? A Estuzando Nubaten. E aí a gente foi procurando e, porra, pensando no processo do que essa banda ia significar, a gente pensou em ser um nome meio provocativo, né? Supositório, né? Supositório nuclear. Essa foi a primeira criação, o protonome, né?
E aí falou, vamos traduzir isso para o alemão. O bicho estava estudando alemão no Goethe, aí no dicionário a gente foi lá e juntou, né, que é Stutz-Zapschen. Zapschen é supositório, Stutz é uma parada que se junta à construção da palavra. Muitas pessoas que são alemães falaram, esse nome não existe. Eu falei, não, mano, tá aqui no dicionário, tá aqui. O Stutz-Zapschen quer dizer supositório, né? Aí o von N já foi uma criação nossa, né? Porque eu não sei se chama assim mesmo, né? Porque von é um complemento nominal que significa de, né? E N é o N de nêutron, né? De nuclear, né? E a gente criou Stutz-Zapschen von N e primeiro o impacto foi que, porra, ninguém conseguia falar a porra do nome, né? Até hoje, nego zoa, né? E aí, isso só foi mudar depois, né, mais pra frente, que vai entrar esse assunto aí. Mas, cara, se tornou um trabalho, assim, icônico, né? Na cena, primeiro que foi a primeira gravação, assim, de punk real do Distrito Federal, né? Assim, tinham os caras aí, Distrito Federal, que tinha feito já rumores, né? E a Plebe Hood e as outras bandas que flertavam assim com o punk, uma coisa mais pós-punk, né? Assim, Killing Joke, né? Killing Joke, nada tão extremo, né? E aí, mano, eu já tinha ouvido de Charge, assim, muito, porque tinha um amigo que tinha muito dessas coisas, né? Muitos LPs, e eu recebia muitas correspondências também, fita cassete gravada com as compilações da Europa, né? E daí, quando a gente chegou no Chicão, era um contato que o Podrão tinha, ele falou, pô, vamos gravar um LP de cada banda. Eu falei, velho, a gente não tem bala pra tudo isso. Vamos fazer um split, que eu acho que é melhor. Né? Sim, depois eu me arrependi, mas enfim, a merda já estava lançada. Aí o cara aceitou. Eu tinha levado umas fitas cassete. O Podrão fala que eu levei uns vídeos cassete. Eu não lembro desse detalhe, velho. Mas eu lembro que o que ele ouviu, ele falou, porra, vamos fazer. Que dia que vocês voltam aqui? Eu pago o estúdio, pago a alimentação, pago o transporte. Só venham. E o resto é por minha conta. Porra, mano. Em 85, tu ouve uma proposta dessa? Tem 2 anos que você tá com a banda aí, se arrastando aí, tocando no sofá de casa, não tem nem guitarra direito. Claro que a gente quer, né? Aí fomos, velho. E foram 4 dias de gravação. O BSBH foi a mesma coisa também, depois. E, cara, hoje é um álbum, assim, que o nego fala... Pra mim, particularmente, assim, só ficou... Só se tornou um clássico porque teve um erro lá que esse erro tornou o nosso lado um lado clássico. E eu duvido vocês adivinharem qual o erro que tem lá. Eu nunca percebi. Não lembro agora. Né? O erro, velho, é que eu cantei em cima da guia e o cara não tirou a guia. Tem as 2 vozes. Tem as 2 vozes. Então, desde aquela época, o pessoal acha que a gente cantava com 2 vozes. Caralho, os bichos cantam com 2 vozes. E umas vozes sombra da outra. Não, é que o cara não tirou a guia. Tá ligado? Vou até ouvir. Vale a pena ouvir de novo, né? Porque tu fala assim, pô, tem uma vozinha de fundo, E aí, velho, se tornou essa coisa assim, pô, às vezes os caras cantam com 2 vozes, velho. Hardcore, que coisa louca, né? Hoje a gente faz várias músicas que a gente faz, repete a fórmula que acabou sendo uma fórmula de sucesso, né? Uma coisa única, uma banda de preto do centro de Brasília que canta em alemão, subúrbio, com 2 vozes, do subúrbio ainda, né? No centro do Brasil, que quis falar, né? Então, cara, eu fico assustado quando eu olho nos catálogos aí de venda, eu vejo os valores que os caras colocam. Eu falei, porra, ô Barata Fins, porra, mano, né? Tem uns valores assim que eu falo, porra, e eu tô ganhando quanto disso aí, né, mano? Eu nunca ganhei porra nenhuma, né? Porque, enfim, acabou que também teve a coisa, eu vou lançar 1000 cópias, tem lá no contrato, tem esse contrato até hoje, mas acho que eram 300 cópias para uma banda, 300 para outra, e 400 para ele. Dessas 400 ele ia usar 100 para divulgação e os outros eram dele, né, para ele fazer o que quisesse. Mas um ano depois eu já vi no catálogo da Alemanha o disco lá, vendendo lá em marco alemão. Já vi no Japão, já vi nos Estados Unidos. Eu falei, velho, Não foi só uma prensagem. não foi só uma prensagem, né, E por que mano? que nunca saiu esse disco em CD e coisas do tipo? Bem, o contrato era lançar 3 discos, né, o contrato inicial, e a gente parou no segundo, né? A gente fez o Causas para Alarme, né, em 89.
E aí ele falou, não quero mais não, Gil, o RD não vende muito, não sei o quê, tem outras bandas aí, o Cólera entrou agora, o Cólera tá vendendo bem, eu refiz uns Ratos de Porão também, estão vendendo bem, então não quero investir muito, não quero perder dinheiro não. Então eu falei, pô, beleza, né? Te dou a gravação, tenho até hoje a fita de rolo lá, então, tem a master, tem a master. Não, aqui, mas assim, velho... Não compensa fazer um cederão? Compensa, mas seria, respondendo a última parte da pergunta, teria que refazer tudo, né? Mas teria que ter gente disposta a fazer tudo. E, cara, até trouxe hoje uma lista aqui. Não, mas eu falo pegar o original, fazer um... Original? Uma nova mix, ou então só masterizar novamente. Cara, não sei se se... regravar. Eu não sei se essa porra já não tá desmagnetizada, sacou? Mofado, teria que dar uma olhada. Tá lá guardadinho na gaveta, coberta com plástico lá. Guardado com carinho, mas teria que ir atrás disso aí. Eu nunca me interessei assim. Mas eu acho que valeria a pena refazer isso aí, né? Exato, Porque assim, ele não é um disco fácil de achar, né? Não. Muito difícil de achar. Não. E quando acha é caro. Cara, em 84 você tocou no Campo Minado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa banda aí. Cara, Campo Minado era uma banda que era eu na guitarra, Rato na bateria, Rato de Taguatinga, o Alger, o famoso Alger, no vocal e a Mônica no baixo. A Mônica era a mina do Alger. Essa banda ela fez alguns ensaios, não lembro quantos, e fez uma única apresentação. E essa apresentação tá no livro do irmão do Natinho, do Ivaldo. Eu nunca vi essa foto, mas já me mandaram uma foto dessa foto, né? Eu tenho o livro dele, vou até dar uma olhada. Pois é, acho que foi ali no centro de Taguatinga, ali, né? Na frente do onde era o Rola Pedra, né? Sim. E aí a gente tocou lá uma única vez. E o que eu tenho do Campo Minado hoje, a música Vou Morrer Punk, tem uma frase do Campo Minado. A frase inicial é do Campo Minado, né? Sou violento, porém não controlo. A merda de vida só traz transtorno. Para que trabalhar se tem outros meios? Para que estudar se vão me punir? Para que correr se é melhor lutar? Essa frase inicial é do Campo Minado. É muito forte essa frase, né? E aí depois eu peguei uma outra frase do Chiclete com Banana. Inclusive, quando lancei essa música, tá os créditos. Da revista ou... Da revista Chiclete com Banana. A banda da Bahia. Não. É da revista. Porque tem um texto lá, não sei se é do Laerte, que ele fala sobre governo nenhum merece esse povo, ou nenhum povo merece esse governo, uma coisa assim. Ele faz um trocadilho lá e ele faz uma frase, né, sobre o povinho sem brios, cativo e covarde, que vive de presépio, essas porra toda. Eu peguei e misturei tudo lá e fez Era uma puta revista. Puta revista, mano. Pô, né, eu colecionava lá. Três gênios juntaram ali pra fazer três gênios. E aquilo lá era punk demais, velho. Punk demais. Muito punk. Gilmar, e voltando pra falar sobre o RD, cara. Faça um retrospecto do LP Causas para Alarme, da construção das músicas, da gravação e do disco finalizado. Bem, o Causas para Alarme ele já é a fase 2, né? A fase 2 do RD, porque a gente manteve a ideia de ser uma banda que tinha pensamento antinuclear, por isso o supositório nuclear, né? E aí veio como o baixista saiu, que era o Ayrton, né? Ele saiu, casou e tal. E o Aquiles foi chamado, e o Aquiles já chegou com a logo pronta. Falei, velho, vamos mudar o nome da banda. Já tinha conversado com ele muito, porque o Aquiles sempre acompanhava a banda, né? Naquele show histórico lá do Rock Cerrado, o primeiro, eu tô tocando com um pedal que o Aquiles gravou, né? O Aquiles criou. É uma caixinha pequenininha assim. Toca eu e toca depois o Bosco no BSBR. Mesmo pedalzinho. Velho, tinha um som, velho, incrível. E aí ele sempre morava no Gama também. Daí ele já trouxe a logo pronta. Aquele desenho original já veio pronto. After Radioactive Destruction. Que é o mesmo significado, né? Até um significado pior, porque assim, meteu o supositório nuclear e explodiu tudo. O que sobrou ali é o resultado, né? Então por isso que é o segundo passo do RD. Então, a gente foi construindo ali a partir dessa ideia de... Já me perguntaram se tinha a ver com aquela banda Cause for Alarm, né? Uma banda americana. Não tem nada a ver. Coincidência. Coincidência só.
acho que o disco ele foi criado a partir do texto que está na capa, né? Tem um texto foda ali na capa, né? Quais são as causas para alarme que a gente vê, né? Então, a partir daquele texto ali, tanto foi criada a capa, quanto foram criadas as músicas, né? As músicas flertam com aquele texto ali o tempo todo, né? Então, e dessa vez, acho que o Chicão sacou a parada da guia, né? Atrapalhando tudo, e as guitarrinhas, né? Aquela coisinha bem pueril mesmo. Ele falou, não, eu vou acompanhar o processo de gravação. Então ele ficou em cima, insistentemente em cima. Mesmo esquema, pagou hotel, na verdade, dessa vez a gente ficou no apartamento dele, mas pagou comida, pagou a passagem de volta, pagou os estúdios, foi no vice-versa, o estúdio já, né, melhor. E ele acompanhou cada frase que eu falava. Não, Gil, tá muito ruim, velho, melhora essa dicção aí, não tô entendendo nada. Aquele sotaque paulista dele. E aí, velho, ficou cristalino. Ficou assim, porra, velho, pra mim é um dos melhores trabalhos daquela época, assim, né? Eu sei que tinha muita coisa boa lançada naquela época lá, né? 89, por aí. Mas o Causa para Alarme é um clássico, assim, do hardcore e punk rock nacional, assim, né? E só elogios, velho. E você, geralmente essas músicas da RD, nessa época aí, você fazia todas as músicas e letras ou o Beto dava um espetáculo, aquilo também chegava com muita ideia? Cara, sempre foi aberto, velho, sempre foi aberto. Não sei, assim, o Betinho, por exemplo, ele escreveu Drogado, né? Escreveu Drogado pra mim, porque ele achava que eu tava me drogando demais, né? E ele já tinha tido umas experiências com álcool e não deu certo, mas eu continuei firme ali, né? E aí ele fez pra mim, ele falou, essa música aqui é pra você, pra tu se tocar, não sei o quê, né? Eu falei, não, beleza, velho, vamos cantar. E é uma música muito legal, que desperta. Um dia desse eu vi postei em algum local e o cara falou, velho, parei de cheirar cola ouvindo essa música, porque ela me deu um sopapo assim. Eu falei, porra, legal, né? Então acho que a música ela tem que ter esse poder, né? De mexer com quem ouve, né? E principalmente no nosso caso, que a gente grita, né, velho? Então, assim, até o cara entender o que porra que a gente tá gritando, a música já acabou, né, velho? Mas, só pra voltar um segundinho, assim, sobre essa influência da música, que a gente gravou no Ataque às Horas do Poder, um cover de uma banda alemã que chama Grauzone, né? Que é alemão, né? O Der Weg dos Weib. Eu fui lá, na época que eu estava estudando no IB, fui pra Salvador, um cara me reconheceu, foi na época que saiu o My Brasil, você falou que não ia entrar, mas eu tô entrando. E aí eu fui lá distribuir cópias lá, fazer um intercâmbio numa loja lá, e o cara falou, pô, caralho, você é o cara dessa banda. Mano, eu casei com minha mulher depois que a gente namorou ouvindo essa música, velho. Caralho, velho. Essa música é muito foda, velho. O bicho abraçando assim, chorando. Eu, caralho, mano. Que merda, né? Então, isso é muito importante pra gente, né, velho? Então, assim, tem letras do Aquiles, participação do Betinho, letra do Betinho. Eu sempre agreguei letras de outras pessoas. Tem uma letra muito foda. Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que tá nesse aí mesmo. Demófagos, né? Demófagos. Isso foi um amigo meu, na época do ensino médio. O bicho escreve pra caralho, fã de Machado de Assis. O cara, assim, ele é o diplomata do Machado de Assis. E aí ele engravidou a namorada, se fudeu, teve que entrar na PM, porque é o lugar mais fácil para ganhar dinheiro para sustentar a família, né? E aí ele lá dentro da PM, ele escreveu essa letra. Ele falou, Gilmar, essa letra aqui, velho, porra, musica ela, velho. Porque é o que eu tô sentindo. E aí então a letra é o reflexo de alguém que se tornou policial e viu que a merda não é fácil, né? É um covil ali, né? Então, Demófagos. Tem alguma música da RD que você pensa primeiro no instrumental e cria a letra em cima dessa instrumental que você pensou, cara? Ou não? Ou, geralmente a letra vem primeiro que o instrumental sempre. Mano, isso é bem diverso, assim. Às vezes eu gravo, tiro uns timbres assim, tiro uns acordes. Pô, isso aqui vale alguma coisa e guardo ali, né? Às vezes na época eu não tinha gravador, então eu escrevia, né? Fazia anotação cifrada, né? Claro que eu nunca ia lembrar depois o ritmo, né? Então eu acabava reinventando o que eu inventei. Agora, a criação da letra
ela é muito mais forte, porque, cara, como assim, eu escrevo poesia desde moleque, né? Então, às vezes, isso é doença de poeta mesmo. Às vezes tu acorda no meio da noite, caralho, velho. Psicografar uma música aqui, sacou? Porque veio uma ideia e tu fala, vou botar essa aqui. Senão esquece. Se não esquece, perde, né, cara? E às vezes você lê um texto assim e fala, caralho, mano, esse texto aqui, velho, eu preciso botar uma música nesse texto. Né? Como aconteceu nesse último CD, que eu fiz uma música ali que, pra mim, é a melhor música do CD. E que a letra não é minha, mas eu vi num artigo sobre agressão à comunidade LGBTQIAP+, sei lá, assim, com todo respeito, porque eu não sei a sigla mesmo. Mas aí fala sobre um atentado que teve uma boate, né? Que na época chamava boate gay, hoje tem que ter essa sigla, né? Para respeitar. E aí eu falei, pô, isso é uma coisa muito forte pra ficar só um depoimento do cara que é sobrevivente. Então virou a letra do sobrevivente único, né? E essa música, no dia que eu escrevi, no dia que eu botei o som nessa música, velho, eu chorei, liguei pros caras e falei, filho da puta, olha isso aqui, velho, que eu fiz. Aí os bichos, caralho, velho, ficou muito bom. E eu gravei no violão assim, um programazinho que eu tenho de gravação de voz e violão. E mandei pro Sávio, o Sávio ficou emocionado, o Marcão ficou emocionado. Eu falei, caralho, velho, então... a música foge do padrão punk rock hardcore, porque tem uma parte inicial bem melódica, assim. Mas quando a peia chega, né? Então, acontece dos dois lados, né? Assim, por exemplo, o Marcão gravou e fez uma letra de essa letra aqui. Eu acho que é assim, punch, 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 hein? O Marcão gosta de cantar as músicas nas batidas de bateria. Eu falei, Marcão, dá pra tirar, anota essa aqui, vamos fazer. Então, gravou a Síndrome da Desistência, que é uma letra dele, né? Que tá nesse último CD. Então, assim, claro, às vezes muita gente me manda umas coisas assim que eu falo, velho, não dá, assim. Por conta dessa coisa de mergulhar muito na poesia, eu não gosto muito do refrão, da estrofe muito cadenciada e rimada. Eu acho muito pobre isso. Então, eu prefiro que seja um negócio mais... Elaborado, assim, né? Não precisa ser, né? Igual aqueles caras lá que falam, como é que é? Vou falar xixi só pra remar com ti, né? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Então, cara, pô, já que você falou do My Brasil, então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o My Brasil, que foi lançado pela Subway Records em 93. Cara, o My Brasil foi um grito de socorro da banda, né? Porque a gente... tinha gravado o Caos para Alarme e depois ficamos esse atozão sem conseguir gravar a Dora, né? As gravadoras, ninguém se interessava, eu mandei material para várias gravadoras, ninguém. E aí, como eu já tinha feito uma parceria com o Cláudio, né, da Subway, lá de Goiânia, a parceria que eu fiz foi, eu produzi o LP deles, né? O Made in GO. Made in GO, né? Gravamos lá no Zen e tal. Ou no Artimanha, não tenho certeza, não. E daí eu falei, pô, velho, vamos gravar umas 4 músicas do RD aí, velho. Eu tenho uma vontade de gravar um EP, que era sonho que a gente tinha, né? E aí ele falou, não, vamos. E aí... Aí saiu, velho, né? Esse My Brasil, o Amarildo que fez a capa, né? Deu uma chupada lá nas bolas do Ratos de Porão. Porque eu falei, pô, tá muito Ratos de Porão essa capa, velho. Não, mas é porque não sei o que. Aquele jeito dele, né? E aí, mas fez a capa, né? Foi parceria, né? Então, foi tudo em inglês, né? A gente tava entrando naquela frase crossover, né? Então, com o Mick toca pra caralho até hoje, toca muito. O Vander, né? Maciel, que é um cavalo. Com cabelo ainda. Maciel com cabelão, né, velho? Maciel era, porra, velho. Que lá dava pra comer beijando, velho. O bicho era gato demais, velho. Hoje é um carecão, né? Vai é um careca. E o Vander, né? E o Vander, porra. O Vander, né? O Vander é meu irmão no baixo lá. Todo gatão de jaqueta jeans e tal. E tinha saído do Alarme, né? E aí acabou entrando pro RD. Então foi uma fase muito boa, que a gente... Naquela fase a gente tocou muito em Brasília, né? Tocou muito mesmo, assim, vários shows icônicos, assim. Mas acabou que desfez, né? Ah, tinha o GB também, porra, né? Esquecendo do GB aqui. O GB na outra guitarra, né? 2 guitarras.
muita treta, porque o menino mais novo, era o Mi, ele tinha um ego desse tamanho, porque ele tocava pra caralho mesmo. Toca muito pra caralho, né? Mais, na verdade. Então ele meio que tirava onda com os instrumentos do GB, né? O GB entregava uma Kramer pra ele tocar. Ele, essa porra, essa guitarra, não sei o que, não tem timbre, não sei o que. Hoje ele já se redimiu, já pediu desculpa pro GB, já pediu desculpa pra mim, me chama de papai, né? É um querido. Mas na época ele era um menino, né? Tinha 15, 16 anos, né, velho? Então, nunca mais quero passar por essa experiência, né? Mas depois eu passei, né? Vocês sabem. Cara, e falando na Devil e Subway, você trabalhou por um curto período nas duas lojas, que funcionaram lá no velho Conic de guerra. Como foram essas experiências profissionais pra você, cara? Mano, na Devil foram 4 anos, né? Foi de 87 a 92. 87, 88, 89, 90, 5 anos, né? A gente montou o projeto em 87, acho que abriu em 88 a loja, né? Coisa assim. E só fechou porque teve assim, o Chicão quis abrir a filial aqui em Brasília. Ele botou, por questões de legais com receita, né? Ele botou a empresa no nome da cunhada. E a cunhada, muito mala, começou a administrar errado o dinheiro, porque eu fazia as vendas, mandava para a mulher. E a mulher, não sei o que ela fazia com o dinheiro. Eu sei que teve uma época que o Chicão falou, velho, tem um buraco aqui, velho. O que tá acontecendo? Eu falei, cara, tá aqui os comprovantes, mano. Eu falei, pois é. Então vamos fechar. Eu falei, cara, então eu compro com prejuízo. E aí comprei e me arrombei, né? Mas foi, cara, assim, só de você imaginar que a gente naquela época tinha o Isnaldo no Venâncio 2000, tinha o japonês, né, no Cine Centro de São Francisco e só, velho. E aí entra essa loja no Conic, no centro de Brasília, mano. Centrão, mano, nervoso. Na passarela do Hotel Nacional, assim, passava um monte de gringo o tempo todo ali, uma lojinha pequenininha, com disco de tudo que é lugar do mundo, muita pirataria, né, que o Chicão investia muito em pirataria, né. Então a loja foi um sucesso, velho. Ali foi a raiz, assim, de... Não tinha nenhuma loja de disco ali. Não, acho que tinha um tipo de Discolan que ficava lá na passarela, mas era... Acho que, se não me engano, tinha Discodil lá nessa época também, cara. Talvez Discodil, Discodil, Lá na frente, ali perto da loja Fujioka, né? Isso, exatamente. Mas ali era um outro mercado, né? Uhum. E daí, mano, foi assim, uma raiz fincada a ferro e fogo, né? Porque primeiro a gente não podia botar música. Essa era a regra do contrato. Então o cliente ia comprar no que ele via, o que ele procurava. E a grana também estava mirrada. Então, até que eu conseguia arrumar um aparelho toca-disco, arrumar um fone de ouvido pro cara ouvir, porque eu não podia veicular música, não. Acho que no segundo ano de contrato que o cara liberou botar som, Aí, né? E essa foi a parte da Devil, né? Que ajudou muita gente, muito dessa galera do rock aí. Era menino que ficava lá, e muitos me contam, eu frequentava lá, o Márcio mesmo, Márcio Pica falava que ficava lá, morria de medo, assim, de mim, aquela coisa toda, né, aquele meu visualzão, e, arrombado! E aí, mano, o que acontece? Quando veio, ainda bem que não morreu, desgraça, quando veio... Quando veio a Subway, né? Assim, eu ajudei a localizar o ponto, né, pro Cláudio. Eu não sei se o Cláudio ainda estava vivo nessa época, eu tenho essas dúvidas. Já estava, né? Tava, então, aí o Cláudio botou a loja no nome do irmão dele, pro irmão dele tomar conta, né? E eu comecei a ajudar ali, e de repente, o cara, vamos trabalhar junto. Aí eu fiquei ali de boy da loja, né? Isso foi... 92, 90 por aí. Foi na época que eu estava na UNB também, né? Eu entrei lá para fazer biologia, né? Então eu estudava na UNB à noite, trabalhava de dia na Subway, né?
E aí foi um período muito legal também. A Subway fez muita coisa, né, cara? Muita coisa legal, assim. Ajudou a criar a CB Rock, né? Fez aqueles vídeos, terapia, imagem de som, muito legal. Vários shows, né? Ajudou a patrocinar vários eventos aí, né? O Ronan ficava o tempo todo lá, conseguindo os apoios lá com o Eduardo, né? E o Eduardo também gravou vários clipes separados das bandas, tirando esse terapia, né? Tem um clipe icônico do RD, que é o Crilt, né? Que já é uma fase saindo mais do crossover e voltando pro punk, só que veio meio metal punk, assim, tipo English Dogs, né? Aí já era com outra formação. E a gente gravou um clipe lá no NB muito legal. Aliás, teve umas 400 formações. A RD também, né? Eu trouxe a lista aqui, com todos os nomes. Se quiser, eu posso ler aqui. Eu contei hoje, deu 33. Menos que deve porra. 33. Menos que Podreira também. Não, mas Menos Podreira também. acho que é o que tem mais. Sério, mano? Podreira mais formações, cara. Caralho. Inacreditavelmente, cara. Bicho, esse tempo da Subway também, o Eduardo silcava as camisas dentro da loja, né, cara? Dentro da loja. Também. Eu trabalhando comprando disco, o bicho silcando as camisas cheio da de porra, tinta de da tinta. porra, velho. Foi... Mas foi um período legal, né? Pô, não, é assim, eu faço você mesmo, né, cara? Tem que fazer acontecer, né? E ali, mano, eu não... Porra, ali logo do lado do puteiro, né, cara? Então era muito estranho, assim, né? Mas era o estranho, mas interessante, porque é o lance de área de convivência. Todo mundo tem direito de estar ali, né? As putas estavam ali antes, né? E o cine pornô... Elas chegaram primeiro. Chegaram primeiro, né? Chegaram e o cine pornô também estava ali antes, né? Que acho que até a igreja hoje, não sei que porra que virou aquilo lá. Mas era muito legal, porque eu sei que tinha muitos clientes que saíam da Subway, saíam da Devil e ia dar uma... CDC mesmo. Ou vice-versa, ia né? na loja, primeiro tocava uma punheta no cinema e voltava pra lá... Galado, né? Querendo pegar na tua mão. Desgraça, né, velho? Mas é os moleques, né? Bora ver isso aí. Bora ver o porra em algum lugar. Bora ver isso aí. Bora ver o Colera com Somos Vivos. Esse aí foi Colera com Somos Vivos. Cara, agora, retornando aos discos, né? 14 anos depois do Compacto My Brasil, sai por outra gravadora o CD Síndrome do Emputecimento Progressivo. Queria que você falasse um pouquinho desse disco. A Síndrome, né? Caralho. Tem muita coisa legal nessa coisa. Primeiro que foi a mulher do Wander que fez a capa, a Marla. Te agradeço muito. O Jesse fez a foto, aquela foto que a gente tá com as cabeças ali. Meio nonsense, mas é o que a gente imaginou ficar legal. Ali no Conic mesmo, né? Aquela espiral que tem ali, entrando pras lojinhas ali, tem uma espiral, uma escadinha que vai para algum lugar ali do inferno ali. E a gente fez a foto, foi o Jesse que fez, o Jesse que depois virou camarada demais aí, né? Um estudioso da cena rock brasiliense. E, cara, eu acho que ali esse nome tem tudo a ver com a situação que a gente vivia enquanto banda e enquanto cidadão, né? Porque você vai chegando uma hora que tu vai ficando tão puto, velho, com as coisas que estão acontecendo e mais puto ainda que você se sente tão incapaz de resolver que tu explode uma hora, né, meu? É igual aquele filme lá famoso, né? Do cara que... Dia de Fúria. Só queria ir pra casa, mano. Só quero ir pra casa, né? E as merdas tudo acontecendo e o cara, meu irmão... cara, esse acho que é um... É foda, um nome de disco mais legais, assim, que eu acho, cara. Uhum. Então, pô, foi né? Colocamos umas letras boas ali. E mais legal ainda foi... a gente conseguiu... realizar um sonho, que era o sonho do Eri gravar o RD, né? Exatamente. E ele tinha a distro, né? A Ali é a distro, né? Então ele fez todos os esforços lá e conseguiu gravar. Não foi muito legal a distribuição, por 1000 razões, né? Eu peguei minhas cópias e distribuí, mas o Eri ficou com muita coisa lá encalhada. Tanto é que quando a gente foi na primeira turnê, o Barbosa falou: Gilmar, o Eri tá com muita coisa lá, vai. Pega aquilo lá, velho. Leva essa porra pra lá. E eu fui lá, peguei 2 boxes assim, cheios de CD. Não deu a primeira semana, lá vendi tudo lá na Europa, né, cara? Então foi muito foda, muito... Agradeci, inclusive no programa dele, foi porra, Eri, valeu demais, velho, porque foi material, né? Porque assim, porra, a gente que faz turnê sabe... Pagou os almoços. Paga os almoços e lanche, tudo, velho. O merchandise resolve demais, velho. Resolve demais. Cara, e Vida Punk é um disco de 2009.
Quem gravou com você esse CD e como está a atual formação da RD hoje? Vida Punk. Porra, vai ter que lembrar isso mesmo? Tem que lembrar, velho. Então, Vida Punk foi um split que a gente fez, né? Com a RD e Fobia, né? Mais uma história interessante, porque o Demente, ele sempre foi fã do RD, né? E aí eu conheci o Demente quando ele veio tocar com o Invasores de Cérebro. Tocou lá no Gama, né? E quando eu conheci a Ariel, Tina, né? Aquela coisa toda. Dei uma chavecada lá, pedi autógrafo no meu primeiro compacto, né? Que foi aquilo lá que foi... Me transformou assim 100%. Falou, velho, eu quero fazer essa porra aqui, mano. Miséria e Fome, né? Então tem o compactozinho com encarte, bonitinho, né? Clemente, Ariel, não sei quem é o outro cara, mas enfim, velho, aquele disco é foda demais, né? Sensacional. E aí o Demente, pô, o RD é uma banda foda, não sei o que, lá em São Paulo tem uma galera que curte, vamos fazer um split junto aí. Criamos essa ideia, né? Do Vida Punk. Velho, eu não lembro quem tava na banda, não. Eu sei que eu tava. Com certeza. Era? Juliano, né? Juliano na bateria. É o Juliano. Acho que o Rafael... Juliano. Rafael, você tocou nessa época, não? Cara, eu acho que o Rafael entrou... Acho que era o Juliano, o Rafão. Cara... com certeza tava nessa época também, né? Não lembro não, velho. Deu um branco aqui total. Mas... Cachaça. Pô, é um split legal pra caralho. Uma coisa muito interessante desse split que a gente mandou centenas de cópias pro Japão, pro aquele brother lá da Karasu Killer, né? Que é muito amigo do Demente, então tá lá no catálogo, lá o Vida Punk, né? Saíram revistas especializadas aí, comentários sobre o trampo, né? E é bem legal, assim. Uma capa light e outra capa tosca, né? Assim, de um lado, assim, uns cadáveres, assim, e do outro lado uma cara, né? Nem lembro, bicho, eu tô bugado aqui agora. E quem tá na formação da RD hoje, cara? Fora o cara que era pra ter te trago aqui até o Mercearia. Que porra foi essa? E dormiu demais. Cara dessa porra, velho. Cara, vai inchar. Já mandou mensagem aqui no privado, falou, vou te levar no Gama pra compensar a merda que eu fiz hoje. Eu falei que ia pagar o Uber, eu vou pagar o Uber. Mano do céu. Pelo menos, né, velho? Então, hoje o Marcão, né? Esse que vos atrapalha... muito. Tá ali nos bastidores, Marcão na bateria e Virgílio na guitarra e vocal e eu no baixo e vocal. O Virgílio que voltou pra banda também. Virgílio que voltou pra banda também, depois de 4 anos, né, que ele tocou até... O Virgílio ficou 6 anos na banda, eu acho, 2014, 2015 até 2018. 6, 7, 8. Não. Conta essa, né, velho? E o Virgílio teve, assim, eu acho que 16, 17, 18. O Virgílio, cara, ele teve um papel muito importante dentro da RD, que ele, meio que quando ele entrou na banda pela primeira vez, ele, tipo, te deu uma animada, né? Pra você voltar com a banda, você, pô, bora reativar a banda. RD, cara, o Virgílio é um cara que ele fez eu acreditar numa coisa que eu nunca tinha imaginado ser possível. Mesmo nessa história de produtor, né, que eu produzi muita coisa, assim, me fudi com muita banda gringa aí, né, mas dei o meu melhor, deixei ficar na minha casa, e fiz o corre, e chamei contato, e fiz os shows, e quebrei a perna. De repente o Vigílio fala, mano, o RD é uma banda que ela tem que ir pra fora antes de acabar essa porra, velho. O RD precisa ser conhecido lá fora, ao vivo, né? E ficou 2 anos comigo, eu e ele só, velho. Só nós dois ensaiando, lá no Gama. Guitarra, violão e violão, os dois assim, ensaiando mesmo. Fizemos uma matéria para a revista do Carpaneda, só nós dois na foto. Procurando baterista, não consegui encontrar essa desgraça desse cara. Porque é o raça difícil, né? Aí rodamos, aí, não, vamos fazer com bateria eletrônica. Aí testamos várias baterias, não dava certo. Eu só lembrava do Natinho com a Verônica dele. Lembrei do Cascão com a bateria dele também eletrônica. O primeiro show que eu vi do Cascão, ele sozinho tocando com a bateria. Eu falei, porra, esses caras conseguiam fazer, velho. Por que não dá certo, velho? Aí eu lembrei que os bichos não faziam loop, né? Faziam um negócio direto e acabava a música ali. Não tinha o loop. E a gente queria botar o loop, né? Como é que fala? Bota um loop no refrão ali e faz o quê? Aí falou, não, o meu irmão pode vir e ficar só aí. São 3, velho. Então melhor arrumar um baterista, velho. Aí rodamos e caiu um moleque lá, assim,
que graças a ele a gente fez a primeira turnê. Encontrei com o cara no supermercado, velho. Pô, vocês estão procurando baterista? Ah, meu filho toca, velho. O Batman falando. Aí eu falei, pô, Felipe, tu toca, velho? Não, pô, toco sim, sou fã do RD, do moleque e tal. Meu pai sempre falou. Então, foi o Felipe. E aí o Vigílio teve esse papel fundamental, né? Porque a primeira turnê, ele que organizou toda a logística, né? Eu fiz os contatos, mas toda a logística da turnê, que para muita gente lá fora parecia uma loucura, que é um zigue-zague assim no mapa da Europa. A gente, ao invés de tocar aqui, seguir uma reta, fazer um ciclo, a gente ficava indo para um lado e para o outro, assim, tipo, vai para a Finlândia, toca na Suécia, vai para a Dinamarca, volta para a Finlândia, vai para a República Tcheca, vai para a Rússia, vai para a Finlândia, volta para a Estônia. Mano, olha para isso aí, é um zigue-zague assim de maluco, velho. E foi sensacional, assim, a receptividade, né? O papel que o Vigílio fez ali é inegável, né? Assim. Pô, nesse show que vocês tocaram lá no Alquimia, em março agora, passado, o Vigílio chegou no show mais cedo, né, cara? Com certeza o mais responsável entre os três membros da RD. Mais ainda que o Marcos, né? Muito mais que o Marcos. E ele chegou lá com a guitarrinha dele, eu vi ele entrando, aí eu não reconheci, cara. Sério, eu não reconheci. Aí eu falei, que esse velho tá entrando aqui dentro não é não? Da Alquimia, né? Ah, deve ser chegado do Hugo, do dono do Alquimia. Sério, mano? E descer, deixa o bicho lá. Aí eu vi o bicho sentado lá há muito tempo e tal. Aí eu olhei e falei, caralho, esse bicho é o Vigílio, é o guitarrista da RD, velho. Aí depois que eu fui falar com ele, pô, velho, desculpa eu não te reconheci, realmente o bicho tava bem diferente, né? Tá cara? bem diferente. Ele tá quase Tá a bem versão diferente. mais jovem do Sávio, né? Quando eu olhei, eu falei, acho que, pô, o Sávio voltou pra RD, mas tá mais novo. Ai, Pô, já que tu velho. falou da turnê aí, cara, então, essa última turnê rendeu um documentário, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, velho, da experiência de ter feito esse filme. As duas últimas turnês renderam um documentário, né? Assim, vale dar o crédito aqui, porque o 2018, quem fez o documentário foi o nosso camarada, o Estevão, né? Pacientemente me aturou, assim, durante 2 semanas na casa dele. Básico, É verdade, né? é Estevão, canal de garagem. Canal de garagem, né? E que foi a turnê Transiberiana, né? Que ficou 45 minutos por aí. 45 minutos? Não, 19 minutos, né? 19 minutos. A primeira versão saiu 45 minutos, a segunda versão 19 minutos, que é a que a gente botou na rua. E, cara, dessa vez a gente decidiu, na prática, levar alguém para fazer um registro decente, né? Não que da outra vez não tenha tido, mas a gente não teve muito acesso às gravações. Da outra vez foi a namorada do nosso produtor lá, e ela gravou tudo lá. Mas aí eles tretaram e ela nem passou nada para ele. Passou algumas coisas pro Vigílio, assim. Foda-se você, otário. E aí, dessa vez a gente criou, né, toda uma sistematização para que o João se tornasse o 4º membro do RD, né? Então, todas as coisas que o RD ia fazer, o João entrava como produtor, como arte finalista, como fotógrafo, como caralho. Tava assim. sempre na equipe, né? Tava sempre na equipe. trabalhou né? pra caralho. Trabalhou pra Trabalhou caralho. mais que a Foi o banda, cara que na mais verdade, trabalhou, né? velho. O cara que chegava antes saía depois, né? Todo mundo ia dormir, se divertia, o João tava lá editando, velho. Não, tem que editar isso aqui, porque senão eu vou perder, né? Então foi, cara, muito foda, né? Legal que tanto o primeiro documentário quanto esse segundo, os dois saíram em 3 idiomas, né? Falado em português, com legenda em inglês e russo, né? Então, isso é um valor inestimável, né? Assim, para uma banda aqui local, né? Ter um documentário tão legal, que representa tanto a cena brasiliense, porque eu acho a gente teve uma sacada muito boa, o Felipe já até me elogiou, assim, lambeu um pouco, né? O Felipe é legal. Porque, assim, legal ter colocado as músicas das bandas locais, né? Como Cena de corte. soundtrack, assim, né? Tá. Cena de corte, né? E a gente tinha... A primeira pensamento foi botar bandas do Brasil. Falei, mano, não, né? Vamos privilegiar as bandas locais, até porque o projeto fala isso, que a gente almejava, né, levar a fina flor da cultura local, né, para distribuir. Muita gente me deu cano, né, porque eu tive que pegar o que eu tinha em casa e distribuir, porque, galera, pô, traz aqui, velho, eu vou levar, vou distribuir a coisa de vocês.
poucas pessoas me entregaram, mas o que eu tinha em casa, o que o Marcão tinha em casa, a gente juntou tudo e acabou distribuindo, né? Fotografamos uma distribuição, ó, isso aqui é a banda tal, banda X, banda Y, fazer questão de entregar pro produtor, fazer uma foto, né? E o mais legal também é que no final, já em Brasília, a gente recebeu um contato de um cara de uma gravadora lá de São Petersburgo. Ele falou, porra, eu quero lançar uma coletânea agora, que chama Quarantine Death, e eu queria botar bandas brasileiras, inclusive o RD. Aí eu indiquei várias bandas, acho que o Death Slam entrou, né? Entrou, o Death Slam, Terror também, DFC, umas bandas de São Paulo. Cara, eu botei umas 8 bandas brasileiras, então isso aí, porra, muito foda, bicho. Né? Cumpri uma missão, né? E foram quantos shows, cara, nessa última turnê, cara? 22 shows. Em quantos dias? 28 dias. Cara, uma das coisas, assim, que fora esse lance vocês colocaram outras músicas de Brasília, do Brasil tocando como fundo lá do documentário, que eu fiquei muito emocionado com a homenagem que foi feita pra sua mãe, a Maria Socorro, no final do vídeo, cara. Eu achei, assim, de muito bom grado essa parte final, saca? Eu acho que merecimento por tudo que ela aguentou, tendo um filho punk, né, cara, e tal. Achei muito legal, cara, muito legal mesmo, assim, parabenizar a banda, né, cara, por isso. E, porra, o cara que teve a ideia de homenagear sua mãe, que merecidamente, né, cara, merecidamente foi citada no documentário, bicho. Foi um... Eu fiquei meio... A princípio eu fiquei meio constrangido em ter que botar isso, né? Mas assim, cara, pra mim viajar pra essa turnê, eu não imagino o cu que eu fui, né, cara? Assim, fui na minha família, meio que pedi licença a cada irmão, falou, olha, eu tô indo pra uma turnê longa, nossa mãe tá aí, né, por um fio, então quero que vocês entendam, se minha mãe fizer a passagem enquanto eu estiver lá, não tem como voltar. Eu tô antecipando minhas desculpas aqui, tomara que ela resista até eu voltar. Foi um momento muito duro. O Marcão lembra que eu penei muito, velho. Tem hora que eu falava assim, caralho, Marcão, minha mãe, velho. Foi pesado. E aí ainda teve também o gurizinho, né, que nos apoiou muito nos ensaios, né? Lá no Guará, né? Como é que é o nome do estúdio lá, velho? Lá no Formiga, né, cara? O moleque também morreu do nada, né? Então a gente fiz uma homenagem também pra ele, porque ele foi tão querido com a gente lá esse tempo todo. E minha mãezinha, né, aguentou até um mês depois que a gente voltou, né? Minha mãe faleceu no final de agosto, né? Final de setembro, eu não lembro bem agora, mas enfim. Fez a passagem, estava na hora dela, sofreu demais, né? Ficou 4 anos acamada. E eu sei o quanto que ela ficava feliz toda vez que eu ia para uma turnê e falava, mãe, eu sempre trouxe souvenirzinho para ela, brinquedos para ela, né? Mostrava fotos, né? Mostrava shows assim. Ela, pô, meu filho, que legal, que bom. Mas tá dando dinheiro essa porra aí. Mãe, daquele jeito, né? Nunca dá o que a gente quer, né? Mas assim, na merda que eu tô enfiado, eu vou morrer fazendo isso aqui, então relaxa. Morrer punk, né, eu vou morrer punk, né, mano? Cara, foda. Cara, Não posso perguntar, não? De novo? Ué, posso aqui, ó. Eu perguntar do X Granito, cara. Você deixa? Você deixa? Se você deixar, eu agradeço, cara. Cara, você toca na banda X Granito e alguns outros projetos musicais paralelos. Quero que você conte um pouquinho sobre eles, cara. Especialmente sobre o X Granito, né? Projeto paralelo não tenho mais nenhum hoje, assim. Só eu toco flauta em casa, violão, ukulele, mas são coisas... No cu do Lelê? No cu do Lelê. No cu do Lelê. Cu de quem, Lelê? No seu rabo, seu vadio. Então, aprendi a tocar esses instrumentos, né, velho? Assim, nessas viagens aí, sempre tive contato com vários instrumentos. Assim, em 2018, toquei muito instrumento estranho. Ganhei um berimbau de boca, eu gosto de vez em quando eu faço uns videozinhos com ele. Mas no X Granito, velho, foi... o grande culpado dessa história é você mesmo, né, Felipe? Porque tu que me apresentou o Jesse, né? O Jesse estava fazendo uma pesquisa de doutorado aqui sobre a cena rock brasiliense, né? E daí acho que foi até no FMI que teve, né? Foi, exatamente. Exatamente. Aí lá a gente foi colocado em contato e deu uma entrevista longa pro Jess, que depois virou mais 2 entrevistas.
E tô muito lá no livro dele, né? E viramos camarada, virei padrinho de casamento dele. Antes disso, para finalizar a tese dele, eu falei, mano, tu quer saber de fato como é que esse negócio rola? Monta uma banda, pô, faz um projeto aí. Eu tô disposto a fazer contigo. Aí criamos o X Granito, que é uma história muito interessante, porque ele morou em New Hampshire, nos Estados Unidos. E ele conheceu um camarada de New Hampshire aqui, que era amigo dele lá. E eles nunca mais tinham se falado. Eles se encontraram aqui em Taguatinga, numa gig que teve aí. E aí ele encontrou o Gage, que é o batera. E o Gage era muito amigo já do guitarrista, que é o Alex, né? Alex Marques, que tem o estúdio Taga York City. E aí montamos esse projeto. Durou, assim, até ter a primeira pausa, né? Durou uns 3, 4 anos, velho. Tocamos pra caramba, tocamos em São Paulo, tocamos em Valparaíso, tem um show muito legal que a gente tocou num buraco, assim, que a plateia fica acima da banda, né? Parece uma piscina, assim, foi muito divertido lá. E aí, o X Granito roubou o show do RD lá em... Roubou, assim, porque foi a melhor banda, foi o X Granito tocar antes do RD. E o RD, não, nós vamos tocar por último, nós somos uma banda mais velha, não sei o quê, aquelas besteiras, assim... E o cara falou assim, velho, aqui é meio difícil, velho. Quiser tocar antes? Falei, não, tá de boa. O X Granito, velho, tocou assim, mano. Pegou fogo, o espaço, velho. Aí depois tocou, acho que o Alarme, depois veio tocar o RD. E aí foi aquela coisa, só os bêbados se arrastando assim, né? Tipo, a gente perdeu o melhor público. Mas aí o X Granito acabou de gravar, a gente lançou o CD, tá na mídia aí, né? Na mídia virtual, é o... Que porra é essa, né? Que porra é essa? Que aí são várias músicas que a gente tinha gravado naquela época que a gente mixou tudo agora. O Jesse veio pra cá, tipo, 2 semanas antes de eu viajar pra turnê. E aí a gente se trancou ali 2 dias no estúdio lá no Taguatinga e gravamos um clipe, né? E o Bora, inclusive, Bora, né? O Bora, né? No programa de hoje, na abertura do programa. Massa, velho. O Bora é foda, ficou bom demais. Tem uma versão mais podrona que a gente vai lançar depois do Bora, né? Tipo, a gente pegou e adaptou cenas do Bora na rua, assim, né? Caído no chão, bebo no banheiro, umas paradas assim, pra ser um negócio meio teatral, assim, né? E tamo aí, velho, assim, o Jesse mora nos Estados Unidos hoje, né? Gage e Alex moram em Taguatinga, eu tô lá no Gama. A gente tem muita vontade de fazer uma turnê, de tocar aí, mas, por enquanto, a gente fica viajando pela internet. Ó, uma letra que eu fiz aqui, vamos musicar e tal. E aí, quando dá, eu e o Alex, a gente combina de se encontrar no estúdio lá, dar umas pegadas. E um Gage também. Mas, assim, é um projeto que é legal, mas não tá funcionando assim como a gente queria, né? Porque o X Granito é uma banda pra tocar, velho. Quem já viu o show dessa banda fala, porra, mano. É uma banda que funciona melhor ao vivo, né? Melhor ao vivo, é demais, velho. Assim, é a pegada que eu gosto demais. O Jess é muito performático, né? O cara é... Né, nossa, mano. Tanto visualmente quanto ele no palco. No palco, Então meio Diallo Biafra. Assim, meio Diallo Biafra, eu ia falar. E ele tem um projeto também muito legal, que é de música irlandesa, né? Que é a mesma coisa. Ele tem um cenário de mortos. Todos os músicos morreram, estão no purgatório, assim, que é o Taramandu, né? Que também é um projeto que parou porque ele se mandou pra gringa, né? Pra casa, né? Voltou pra casa. Agora sim você pode perguntar. Por favor, agora então, você cara, esse saco de osso aí, ele fez um tributo ao RD e agora o Zé Júlio tá fazendo um outro tributo também, né, cara? Queria que você falasse um pouquinho desse tributo aí. Pois é, velho. O Zé Júlio, eu sou muito grato ao Zé porque é um cara que no passado, quando eu comecei a ouvir as bandas paulistas, tinham 2 bandas que me assustavam muito, né? Era a banda do Zé, Tropa Suicida, e o... Como é que é o nome da outra banda, mano? Caralho, velho. Que era Brigada do Ódio. Brigada do Ódio, é claro, né? Eu tenho esse split aí, Brigada Caralho, velho. Mano, o que é isso aí, velho? Brigada do Ódio, velho. E Tropa Suicida. Aí o Zé me encontra e começa a virar brother. Alguém deu meu contato pro Zé e o Zé... Durante a pandemia, acho que foi isso, né? Aí gravou vários vídeos. Webzines. Webzine, não, Contramão Musical,
podcast também, fez vídeo ao vivo, show ao Vídeo vivo, chamada? Zapzine. Então ele tem mil coisas. Ele é uma mente aflita, assim, tipo, pior do que aquele cara lá, ele o não saco de para, osso lá. Não para. Ele não para, velho. Então ele faz mil coisas ao mesmo tempo. E aí ele perguntou o que é que eu achava. Eu falei, mano, eu abro o coração e aceito, velho. Tudo que vier pra ajudar a banda, né, a se promover é muito bem-vindo, sempre né? homenagem, né? Sempre homenagem. Falou, olha, eu homenagem. só falei pra ele, eu não quero interferir. Tu tá com a mente muito safadinha esses tempos, Quer fazer tá? homenagem? Sempre homenagem. Sempre homenagem. O What I Want, inclusive, vai tocar essa música que você citou, né, no começo da Sim, entrevista, sim, né, sim, Uma sim. das bandas que vai estar nesse tributo, né, cara? Sim, eu fiquei muito feliz quando Sarinha me procurou e, aquela música lá e tal, eu procurei, não encontrei, eu mandei a letra, já mandei os acordes pro Ronaldo, o Ron, que eu chamo ele de Ron. O Ron é foda, o bicho tem uma pegada ali, né? Só me matou lá com aquela porra daquela luz vermelha na cara lá, velho. Eu tava pra chutar aquilo lá, velho. Porque Ele gravou o show inteiro. ele gravou o com a luz. show inteiro com a luz vermelha na minha cara assim, velho. Eu falei, cara, agora tá explicado. Quem me mandou as fotos assim, umas 10 mil fotos que ele fez. Falei, caralho, velho, que luz vermelha é essa, Ronaldo? Falei, porra. Sem luz não tem foto. Sem luz não tem foto, não. Podia ser assim, de cima pra baixo, né? Porque ficou assim, na cara. Agora o Zé também vai estar... Você montou um... Não, o Zé te chamou pra fazer um projeto com ele paralelo ali, né? Que é o Zé Panqueques, é isso, cara? Cara, eu já gravei né? uma música com ele, já até lançou aí, eu não lembro mais do negócio, mas assim, eu gravei lá no banheiro de casa, eu tenho um amplizinho desse tamanho, eu gravei, ele já é distorcido, né? Não é macho não, mas imita o macho assim. E eu fui lá pra dentro do banheiro, gravei a linha de baixo, mandei pra ele, ficou massa pra caralho, ele lançou lá. E ele agora quer fazer um tributo, além do tributo, ele vai fazer também a nova coletânea de 7 anos agora do Zine Contramão Musical. Ele já pediu para mim fazer contato com umas bandas gringas aí, para entrar. E já fiz o contato e tô para passar para ele os contatos aí. Na sexta edição tem o RD também, né, cara? Tem o RD, abre a coletânea. Ficou muito legal. A nossa foto lá no meio, assim. E é uma foto que é resultado da turnê, que essa é uma coisa também... Cara, esse negócio da cena underground lá fora, ela é rica demais, velho. Porque a gente tava lá num show na Finlândia, ia tocar no festival. O produtor me liga e falou, cara, tudo bem se fulana de tal for fazer uma sessão de fotos com você? Falei, tudo bem, mas quem é ela? Não, essa mulher, ela... mandou o release da mulher. A mulher, tipo, fotografou Metallica, fotografava o Leme, fotografou todo mundo. Essas bandas fodanas do mainstream, assim, de Alanis Morissette a Motorhead, ela já fotografou todo mundo. E aparece lá uma finlandesinha desse tamanho, assim, a Tina, fez uma sessão com a gente e a foto da sessão tá lá no meio do CD, né? E eu, converso com ela direto, troco altas ideias, e a mulher, tipo, todo dia ela manda uma foto, tipo, semana ela botou uma foto do Depeche Mode que ela fez, velho, só... E a mulher é a xoxota das fotos, sacou? Porque a mulher é braba, velho. Cabulosona. Cabulosona, mano. É tipo um Sebastião Salgado da cena lá, né? Foda. Então, e ela é finlandesa, radicada em Londres, né? Então, isso é um dos ganhos dessa turnê, né? Teve muitos outros ganhos, assim. Com certeza, tem vários, né? De várias pessoas entrevistando a gente, assim. Encontramos um brasileiro lá, virou nosso fã. Sempre tem. Brasileiro lá, o bicho lá do sul, velho. Lá do sul, lá, velho. E foi lá numa cidade, aí tocou num espaço que chamava Rampa, que é uma rampa de skate lá também, né? Onde a gente fez a tatu da Gazela da Morte. Todos nós fizemos 2 tatuagens. Uma tatuagem da Gazela da Morte, que é o carro que carregava a gente, e uma tatuagem que é um símbolo de proteção lá da Sibéria. Legal. Que é esse símbolo aqui. Que significa a proteção de todos os deuses e os 4 elementos. E aqui está escrito em siberiano. Acho que é siberiano, né? É uma homenagem à Sibéria, né? Sibéria Marta. Yakutsk, né? E, velho, assim, eu acho bem diferente o contato com... Esse é um apêndice na conversa. Porque aqui no Brasil, tu chega nos shows,
raramente você tem muito contato com um fã, assim, com o cara que vai no teu show, assim, os caras ficam meio acanhados. Lá na Europa, velho, os caras vão em cima, trocam alta ideia, tira foto, vira amigo no Facebook, vira amigo no Instagram, te direciona para um site que eles têm lá também, é tipo um Instagram, que é o VK, lá na Rússia, né? E os caras mandam mensagem todo dia, velho. Manda mensagem todo dia. E aí, como é que tá? Pô, e o Marcão? E aí, o Sávio? Não sei o quê. Pô, quando é que vocês vêm? Vocês vêm pra cá o ano que vem? Quando o cara perguntar do Marcão, você perguntou, olha, ele tinha um compromisso comigo, ele chegou atrasado e tal, me deixou na mão. Sei nem se ele vai na próxima. Me deixou na mão. Sei nem se ele vai na próxima. Cara, eu não sou de rezar não, porque eu não tenho fé, assim. Eu sou agnóstico. Mas eu fiquei muito preocupado quando esse vagabundo não me atendeu. Eu falei, bicho morreu, velho. Que desgraça. Aí, ó. Vai quebrar as coisas, por Vai favor. quebrar o estúdio agora. Vai quebrar as coisas, por favor. Sapão, cara, antes de encerrar, eu queria te pedir uma licença rápida aqui para fazer uma propaganda de um amigo nosso, que é o livro dele, acabou de sair, Diálogos Imaginários e Outros Escritos, que é do Ney Todo Tosco, vocalista da banda Cama de Jornal, banda Massa, o Ney é Quem foda. puder aí, ó, adquira um livro muito legal, cara. O terceiro livro dele. Parabéns, produção Ney. totalmente independente, pra variar, nem sempre na correria, navegando contra as correntezas aí, sempre. E, cara, Sapão, cara, valeu pra caralho de novo, cara. Saca? Você sempre é um cara que a gente admira muito mesmo, saca? Você tá ligado? Tirando as brincadeiras, a gente... Você tá ligado admira pra caralho. que isso é verdade. Sempre que você tiver trabalhos com RD, com X Granito, outras bandas, você pode trazer que a gente toca, com certeza, espaço totalmente aberto do programa, que fique claro, pra você aí, sacou? E pra encerrar, eu queria que você falasse, cara, brevemente sobre o Lábios da Lua e finalize dizendo se há algum arrependimento de ter escolhido essa vida punk. Afinal, são 40 anos só da banda ARD, né, velho? Bem, Lábios da Lua é um projeto social que hoje em dia no Gama tem... É de 91, né? Então, já está há bastante tempo aí consolidado. Tem um CNPJ que foi criado em 92, por aí. E começou como um grupo de teatro e depois expandiu, né? Hoje é uma produtora, né? Uma produtora cultural, na verdade, né? Um ponto de cultura, é registrado como ponto de cultura, então lá a gente faz tudo, né? No viés cultural. A gente dá oficinas, dá cursos, dá palestras, tem um teatro de bolso que cabe 90 pessoas, bem acomodadas, com iluminação legal, com som legal. Tem uma galeria de arte, que foi a primeira galeria de arte da cidade. Hoje tem a galeria do Sesc, mas o Sesc não dá para concorrer, né? Mas, e assim, desenvolve vários projetos sociais lá dentro e a gente sobrevive com editais, né? Abriu o edital, a gente vai lá e concorre. Se passar, vai ter grana. Se não passar, tá fudido, né? Então, todo mundo lá é voluntário, né? E a gente sobrevive lá quando os projetos são aprovados e o dinheiro cai na caixa, né? Então, você fala todo mundo quem é? Você ou o Giovanni dos Santos, que é o seu irmão, né, cara? Não, a gente tem uma equipe grande, né? Assim, tem o cara da iluminação, tem o cara da fotografia, tem o cara da filmagem, tem a pessoa da mídia social, tem a pessoa que faz as artes gráficas. Então tem umas 15 pessoas aí orbitando em torno dessa coisa aí, né? Sem falar na diretoria composta, né? Que tem que ter uma diretoria, que tem um estatuto, né? Aquela coisa que reza o mandamento, né? Então, a gente está agora começando com um projeto. Segunda-feira agora começa um projeto de oficinas, que vai ter... São 6 oficinas, vai ter o ukulele, que eu vou dar. Você vai dar o que mesmo que você vai dar? Você vai dar durante toda semana? Você vai dar toda semana? Eu vou ser o monitor de ukulele. Piorou, né, velho? Vou dar o ukulele. Foda-se. Vai ter aula de... E são quantas pessoas que vão... 20 por turma. Tô fudido, né? Vai ter violão, vai ter mídia. Eu acho que o ukulele vai ficar bem estragado. Vai ficar bem estragado. Caralho, velho. Como é que eu caio numa dessa, velho? Tiro no pé, né, mano? Total, velho. Ukulele que eu vou dar. Porra, Gilmar, tu é burro, velho. Voltando então. Aí vai ter oficina de... a pessoa vai aprender a fazer filme com celular e fotografia de qualidade, que é de mídia
é mídia social, né? Vai fazer algum filme de alguém? Claro, Pega o seu ukulele. vai ter. Vai ter violão também e vai ter iluminação cênica, que é uma parte muito importante, né, cara? Aprender a manipular as luzes lá e operar a mesa e tal. Gratuito para a comunidade, vão ser duas fases, né? 3 meses cada fase, começa agora em abril, vai até junho, e depois começa em agosto e vai até outubro, né? E fora isso a gente vai desenvolvendo. Hoje mesmo tem uma atividade grande lá, que é um resultado final de um projeto que chama Vila Sarrafo 2, que é um projeto que a gente fez em homenagem ao setor sul, e quando os moradores foram despejados do plano, assim, né, os invasores mandaram para o Gama, e lá chamava Vila Sarrafo, né, por conta dos barracos lá de madeirite, sarrafo de madeira colado um no outro, né. Então a gente fez esse projeto, é a segunda edição do projeto, né, chamado Vila Sarrafo, e vai ter um evento lá que é tipo uma coletânea que chama vários esquetes teatrais, musicais, vai ter dança, vai ter poesia, vai ter batalha de rima, e vai ter teatro, e vai ter música, e vai ter uma galera lá, né? Então isso vai ser bem interessante também. E não me arrependo de ter entrado nessa merda de vida punk, porque acaba que... Mano, é tipo um estilo que você escolheu para viver, né? Eu sempre fiquei preocupado com essa coisa A família sempre cobrou que você tivesse um bom emprego, que você, de preferência, fosse de paletó e gravata para o emprego e ganhasse muita grana para ter sua casa, seu carro e seus cães e fazer um monte de filho e morrer depois, né? A vida ela dá várias bandas em você, né? Então, assim, eu não tenho carro, não tenho casa, tenho uma filha só, que é minha parceira demais, né? Que, infelizmente, é professora também, mas é uma menina que já está encaminhada na vida dela, né? Assim, eu admiro muito a resiliência que minha filha tem de vida, né? Hoje ela mora comigo. E essa história, velho, como diria um ex-guitarrista nosso, o Rafael, a banda para mim, ele falava, é como um futebol de final de semana. Tem que ter esse futebol. Então, eu detesto futebol, acho uma merda, mas eu gosto de outros esportes, de escalada, de rapel, de skate e tal. Mas a banda, para mim, é isso, é uma válvula de escape. Eu preciso dessa banda, senão eu frito a cabeça e enlouqueço e saio matando gente aí, igual um Dia de Fúria, né? Então, a banda, para mim, serve como esse combustível para me entender a minha presença nesse plano aqui, né? E até para evitar o síndrome do Exatamente, cara. Porque se você fica enjaulado, velho, eu costumo dizer que eu tenho esse é um pensamento meio budista, né? Que o cara fala que você tem 2 cães, né? Um do bem e um do mal do seu lado, né? Então, aquele que você alimenta é o que aparece na sua faceta, né? Então, eu tenho esses cães amarrados aqui. Quando eu vou pro mato, eu solto eles, vai correr livre. Mas quando eu tô na cidade, eu preciso me controlar, porque eu vivo em sociedade, né? Então, eu preciso lembrar os princípios que minha mãe me passou e meu pai, né, e minha família tem, de como conviver em sociedade, né? Infelizmente, a gente precisa respeitar algumas regras sociais, né? Mesmo que você não concorde com algumas delas. Mas você está inserido no meio social, então você tem que respeitar. Então, assim, continuo sim nessa merda aí, não sei até quando que eu vou, mas, assim, vou antecipar que nós estamos programando uma longa turnê nacional pro 2º semestre agora. Pode ser que a gente consiga apoio do FAC, mas pode ser que a gente não consiga, mas eu creio que a gente vai fazer de qualquer jeito. Só para você ter uma ideia, a gente tem 3 pernas já pré-fechadas, perna tipo a parte, né? Uhum. Então, a primeira parte vai ser em São Paulo, do dia 2 ao dia 10. Já está com 8 datas fechadas aí, 2 são day off, precisa descansar um pouco. A segunda parte vai ser Nordeste, do dia 15 ao dia 24. Deve ter uns 2, 3 day off também aí. E a terceira parte vai ser no Sul, do dia 28, dia 29 ao dia 31. E vai passar por Santa Catarina? Floripa, a casa do GB, né?
Tô abrindo isso aqui agora, porque eu não queria falar o nome das cidades, mas isso é Bocão. Mas, assim, o importante dizer que quem está apoiando totalmente essa parada é o nosso selo, né? Que nós temos hoje um selo, que foi quem lançou o Sua Dor é Minha Dor, né? Em parceria com outros selos, né? Vários selos brasileiros, 6 selos se reuniram, fizeram uma cooperativa de selos para lançar o CD, né? E agora ele está encabeçando essa turnê, vai ser em nome da Fuck It All Music, né? Que é lá de Brusque. E é um cara muito legal, ele está sempre procurando bandas aí. Posso passar o contato depois para vocês, assim, que ele é um cara da cena hardcore e punk, assim. Um cara muito dedicado, muito antifascista, assim. E essa turnê está sendo costurada com ele, né? E claro, ele já está com... Ontem mesmo já me ligou, não, eu queria fazer mais datas depois de setembro. Falou, olha, setembro o Marcão já está trabalhando, vamos fazer só sábado e domingo, se der. Ou sexta e sábado. Mas vai dar. Não, eu queria fazer... Assim, ele é muito animado, assim, muito empolgado, né? É um Zé Júlio, né? É tipo um Zé Júlio, tipo um Zé Júlio. Exatamente. Então tem essa possibilidade aí. A gente também está querendo costurar aí. São 2 coisas inéditas, né? Primeiro, uma turnê nacional longa, que a gente nunca fez. Máximo fomos em São Paulo, fomos ao Rio, fomos ao Sul, né? Fizemos 3, 4 shows, mas nada assim tão cadenciado como tem sido lá na Europa, né? Isso já virou, assim, pô... Pra gente hoje é muito mais fácil ir pra Europa fazer 1000 datas do que aqui no Brasil, porque aqui é muito mais caro, é muito mais difícil. Ninguém faz show durante a semana, quem faz fala, velho, não vai dar ninguém, vai ser derrota, né? Ninguém anima para fazer, a não ser que venha a banda gringa no pacote, né? Então a gente está também querendo costurar, a partir do segundo semestre, algumas datas fora do Brasil, assim, aqui na América Latina, né? Já estamos vendo os contatos aí na Colômbia, eu já falei com os meninos aí do DFC, dos cabelos duros, né? Como é que foi lá. Então já me passaram os contatos legais de Argentina e Uruguai, né? Então, assim, estamos aqui para jogo. Claro que isso tudo acontece enquanto você tiver saúde, né? Porque não dá para viajar doente, né? Então, por enquanto a gente tem saúde para aguentar esse baque aí. Porque... Cara, você falou sobre o Lábios da Lua, só voltando um pouquinho ali, só que você não falou o endereço, cara, do Lábios da Lua, onde fica o Lábios da Lua. Comercial da Quadra 4, lote 16, lá no Setor Sul. O Setor Sul é a última parte do mapa do Gama, assim. E os cursos lá, cara, são abertos para toda a comunidade ou só para o pessoal do Gama? Abertos para toda a comunidade do DF. Do DF em todo. Qualquer pessoa. Do DF, tá? O entorno, né? Cara, também pode ir também. Sempre foi aberto, sempre foi aberto. Quem quiser fazer o curso de ukulele lá, pode ir lá que você dará o ukulele. Darei o curso para qualquer pessoa lá. Massa. Sapão, cara, valeu pra caralho. E agora você deixa o seu recado do coração e vai tomar o seu remédio de pressão. Obrigado novamente, cara. Você é um dos caras que a gente admira pra caralho na cena do DF, você tá ligado que isso é pura verdade, mano. Continue nessa vida aí punk, cara. Galera, agradeço demais aí pelo convite, assim. Não agradece o Marcão porque ele atrasou pra caralho, né? Todo mundo aqui merece todo mundo menos o Marcão. Tirando o Marcão. Muito mais agradeço ao Carlinho. Carlinho, né? Carlinho que me salvou, né? Porque, assim, eu fiquei muito confuso lá no meio, porque eu ligava para um, não atendia, ligava para o outro, não atendia, mandava mensagem para o outro, estava ocupado. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Desgraça, velho, né? Então o Carlinho me salvou de última hora, assim, agradeço demais a ele. E eu falei para ele na hora que eu estava entrando aqui, velho, eu faço cada coisa por essa cena que eu não acredito, porque em outra situação eu já teria ido embora. Tomar no cu, velho, se fuder, mano. O cara me deixa aqui de molho, velho. O cara que é meu brother. O outro lá me dá um telefone e o cara não atende a porra do telefone. Velho, eu tô aqui, vou fazer o quê, velho? Se eu descer naquela desgraça lá da Sandu e for a pé até lá, eu vou chegar de noite, velho. Né? Porque é longe, velho. Não é uma pernada, eu tô com o pé todo fudido aqui, velho, aqui. Então, tava pra cruzar já o caminho de volta pra casa. Então, assim, isso é uma situação que ela sempre rola pra quem tá nesse meio underground, né? No dia do show lá, mano, a tarraxa da segunda corda do meu baixo não pegava afinação. Eu rodava ela, eu falei, velho, foi na hora que eu fui afinar o instrumento para subir no palco, tanto é que eu fiquei lá punhetando lá o instrumento. Aí tem alguém que falou assim, vou falar pro Bosco que a gente tá afinando no palco, mas é porque eu tava perdido. Então, assim,
Meu baixo, velho, como é que eu vou tocar? Eu falei, não, tudo bem, que é a segunda corda, eu uso mais a terceira, a quarta, então tranquilo. Mas se eu fazer um benchzinho ali, o que é que eu faço, velho? Né? Então sempre vai acontecer uma merda dessa e a gente tem que ter sabedoria para conseguir não botar isso aqui na caixinha. Isso aqui não é seu, mano. Aconteceu, né? Vai embora. Acho que é por isso que eu tô nessa história até hoje, né? Eu tenho que evitar as coisas que me envenenam a mente, né? Então, tudo é passageiro, né? Então, é isso. Eu tô aqui de passagem, vocês também estão. Daqui a pouco todo mundo vai morrer, esse programa aqui não vai existir mais. E... Palavras reconfortantes. Palavras reconfortantes, porra. Porque, assim, é a única verdade que nós temos hoje aqui nessa merda. Com certeza, né? Todo mundo que nasceu vai morrer. Olha que coisa mais mágica, velho. Todos que nasceram morrerão um dia. Já parou pra pensar nisso? Porra, velho, olha que coisa mais... Parece sem graça às vezes, mas é a realidade, velho. É a realidade. Eu tô saindo daqui, tô indo enterrar o pai de um amigo meu. O bicho morreu hoje, morreu ontem. Falou, o bicho me ligou ontem, 10 da noite. Pô, velho, meu pai morreu. E eu vou lá, porra, dar uma moral pro meu brother, né? O cara é meu camarada, mano. E assim, a gente foi criado com esse pensamento muito apegado à existência aqui, né? A gente nasceu, a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não foi preparado para esse momento. Para aceitar. É a mesma coisa em relação à banda. Quantas vezes eu olho assim e falei, velho, chega, Gilmar, vai cuidar das suas plantas, velho. Vai tocar uma flautinha lá na montanha, lá, sacou? Comer uns cogumelos, ficar louco aí. Chega desse negócio de ficar aí... Passando raiva, né, velho? Ô, velho, paga a passagem que eu vou. Não, velho, não tem passagem, mano. Se vira aí. Pô, vou pela causa. Hoje eu fui beneficiado, né? O cara pagou passagem, ainda pagou um Uber. E o outro ainda vai pagar outro Uber. Black. Só falta alguém pagar uma Uber bola, Black. né? Galera, foda, velho. Foda, assim. Enquanto eu estiver por aqui, podem contar comigo que eu... Contaremos, com certeza. Farei meu esforço aqui e darei o meu melhor, porque eu acho que a cena se constrói assim. Não é não? É isso aí. Bora fechar com o som, então. Bora fechar com RD Alerta Antifascista. Não passarão jamais. Valeu.